e vamos dar prosseguimento agora no estudo bíblico. Bom, eu vou fazer assim, eu vou começar do começo, tá? Vamos reativar tudo aqui. Nós estamos numa série sobre práticas cristãs, práticas que todo cristão precisa exercer, práticas que todo cristão precisa ter. Nós já estamos na quinta aula, quinto estudo bíblico. Então, o primeiro nós falamos sobre a maior revelação de Deus para a humanidade. Segunda aula nós falamos sobre o portal de acesso para o mundo espiritual. A terceira aula nós falamos sobre o jejum bíblico. A aula passada, que foi a quarta aula, nós falamos como posso saber se sou salvo. E hoje nós vamos falar sobre o batismo nas águas. Se você não assistiu às outras aulas, tá? Essas aulas elas estão disponíveis, elas são gravadas e são disponibilizadas no canal do Instituto Bíblico Ruach. Então, se você entrar no YouTube e colocar lá Instituto Bíblico Ruach, você vai encontrar não só essas aulas que nós gravamos sobre práticas cristãs, mas também vários outros vídeos trazendo algum conteúdo bíblico, cristão ou teológico, ok? E eu vou fazer o seguinte, nós vamos chamar um louvor rapidinho para dar um tempo de você compartilhar essa live. Bom, batismo nas águas. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa cerimônia, esse ritual que Jesus deixou ordenado para que nós pudéssemos observar e pudéssemos cumprir. O nosso texto base está em Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28. Versículos do 18 ao 20. Mateus capítulo 28. Acho que o slide está no jeito. Versículos 18 ao 20. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Versículo 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então, primeira coisa que a gente precisa entender é que o batismo, pode passar o próximo slide, o batismo nas águas, ele é uma ordenança de Jesus. Então, por que nós batizamos as pessoas nas águas? Por que existe esse rito, tá? Esse ritual, essa cerimônia de batizar as pessoas? Porque Jesus, ele ordenou que nós fizéssemos isso. Jesus, ele mandou que nós batizássemos as pessoas. Por isso é que nós batizamos as pessoas nas águas. Então Jesus falou assim, olha, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só existem dois rituais, duas cerimônias
que Jesus mandou nós observarmos. O primeiro é o batismo nas águas, o segundo é a Santa Ceia, para que nós nos lembrássemos da morte de Cristo. E por que Jesus mandou batizar nas águas? A palavra batismo vem do grego baptismos, que significa mergulho. Então a palavra batismo significa mergulho, por isso que nós submergimos, por isso que nós imergimos as pessoas na água, porque a palavra batismo realmente significa mergulho no literal. O batismo é uma demonstração externa e pública de uma decisão interna e pessoal. Então grave isso. O batismo, ele é uma decisão, ele é uma demonstração externa e pública de uma decisão interna e pessoal. Só para nós entendermos o conceito do batismo, é mais ou menos assim, olha. Talvez você que é casado, você vai entender o que eu vou falar. Quando você conheceu o seu cônjuge, certo? Você se apaixonou, você resolveu dividir a sua vida com essa pessoa. Se você for lá, se você fosse apenas no cartório e realizasse um contrato matrimonial diante do funcionário do cartório, como é feito, né? Então você vai lá no cartório, marca a sua cerimônia, o seu casamento, e você legalmente, judicialmente, você faz um contrato matrimonial, certo? Agora, por que as pessoas, elas casam no religioso? Por que as pessoas fazem uma cerimônia, né, com a entrada dos padrinhos, com a entrada dos pais, dos noivos, né, reúnem convidados, chamam pessoas, convidam um pastor para celebrar esse casamento? Eu, em 10 anos de pastorado, já realizei 15 cerimônias de casamento, cada uma é muito, muito especial, sempre com algum detalhe especial. A pergunta é, por que as pessoas fazem isso publicamente? Por que as pessoas, elas casam no religioso? Pedem os votos, né, fazem os votos, pedem as bênçãos de Deus sobre esse relacionamento. A questão é que as pessoas que casam-se no religioso, elas estão fazendo uma demonstração externa e pública de uma decisão interna e pessoal. Então, aquelas duas pessoas, elas decidiram, né, internamente viver a sua vida ao lado da outra, dividir a sua vida com essa outra pessoa, e elas então fazem uma cerimônia externa, uma cerimônia pública para demonstrar essa decisão. O batismo é da mesma forma. Então é uma cerimônia, uma demonstração externa e pública para as pessoas, para a sociedade, da decisão que você tomou internamente de servir a Jesus, de mudar de vida, de ser uma nova criatura. Ok? Próximo slide. Requisitos para se batizar. Quais são os requisitos que uma pessoa precisa seguir ou observar para descer as águas do batismo? Primeiro requisito é crer. Então, para você descer as águas do batismo, você precisa acreditar. Não é isso? Você precisa crer que Jesus morreu na cruz, que a morte dele é suficiente para perdoar os seus pecados. Então você precisa crer no que a Bíblia fala, tá? Crer no que está escrito na palavra de Deus. Referências: Marcos capítulo 16, versículo 16, diz assim: aquele que crer e for batizado será salvo, mas quem não crer já está condenado. Então, aquele que crer e for batizado. Então é requisito para você se batizar, você crer, você acreditar na obra de Cristo. Atos capítulo 2, eu fiz questão de escrever esse texto, que eu acho muito interessante. Atos capítulo 2, versículos 40 e 41 diz assim: e com muitas outras palavras
Isto testificava, falava de Pedro, que está falando que Pedro, no dia de Pentecoste, ele pregou às pessoas que estavam ali naquela festa, e fala assim, com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava dizendo, salvai-vos desta geração perversa, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Ou seja, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. Então, requisito para se batizar, receber a palavra, acreditar na palavra. Ou seja, eles ouviram a palavra pregada por Pedro e receberam aquela palavra. Ou seja, eles acreditaram, eles creram na palavra que Pedro estava pregando. Então, o primeiro requisito para descer as águas do batismo é crer. Segundo requisito, vamos ao próximo slide. Segundo requisito é arrepender-se. Arrepender-se. Então, um dos requisitos para descer as águas do batismo. Mateus capítulo 3, versículos 5 e 6. Fala assim, então ia ter com ele quem? João Batista, Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. O verso 2 de Mateus capítulo 3 diz assim, versículo 1 e 2. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ou seja, o batismo nas águas, ele é uma espécie de demonstração de que você está arrependido dos seus pecados. É uma demonstração que você está arrependido. Diz aqui que eles iam ser batizados, por João, versículo 6, iam ser batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Ou seja, João recebia as pessoas na água e aquela pessoa confessava os pecados dela, falava os pecados que ela tinha cometido e depois João batizava. João batizava aquela pessoa. Tá? Lucas capítulo 3, versículo 3, também fala de João Batista. Diz assim, 3 e 3. E percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Batismo de arrependimento. A palavra arrependimento significa, é uma palavra grega, metanoia, que significa voltar-se ao contrário. É mais ou menos você está indo por um caminho, você está caminhando e você se arrepende e volta ao contrário. Volta por outro caminho. Esse é o significado de arrependimento. Voltar-se ao contrário. Deixar o caminho que você está seguindo para trilhar um novo caminho. Tá? Então, arrependimento é o segundo requisito para se batizar. É por isso que alguns apareceram, a Bíblia diz que os fariseus apareceram à beira do Jordão para observar o que João estava fazendo, para observar a multidão que ia ser batizada por João. E João vira-se para aqueles fariseus e diz, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Ou seja, eles não se arrependiam dos seus pecados, não estavam arrependidos, estavam apenas ali para observar. Atos capítulo 2 e 38 é a continuação do texto que nós lemos na pregação de Pedro, onde quando Pedro estava pregando no dia de Pentecostes, os judeus que estavam ali presentes dizem assim para Pedro, e agora, o que nós vamos fazer? E aí Pedro vira-se para eles e fala assim, e disse-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós
seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados. Então não há possibilidade de ser batizado nas águas sem primeiro se arrepender dos seus pecados. A pessoa ela pode até descer as águas, a pessoa ela pode até ir ao batismo, mas se ela não entender que ela precisa se arrepender dos seus pecados, ela não entendeu o significado do batismo. Atos 19, versículo 4, o apóstolo Paulo também menciona que João batizou o batismo de arrependimento para perdão dos pecados. Terceiro requisito para o batismo nas águas é consciência. É você ter consciência do que você está fazendo. É por isso que é errado batizar crianças. É por isso que é errado, se o batismo ele precisa, como requisito, que a pessoa creia e a pessoa se arrependa, uma criança não tem consciência. Uma criança não sabe, ela não crê, a criança não se arrepende, ela não tem nem pecado. Então, por isso que é errado batizar crianças. Crianças não devem ser batizadas. Tá? É consciência. Atos capítulo 8, versículo 36 ao 38. O eunuco da rainha de Candace estava dirigindo a sua carruagem e de repente o Espírito Santo impulsionou a Filipe para que ele evangelizasse. E ele corre então atrás daquela carruagem e ele então pergunta: você entende o que você está lendo? Porque o mordomo estava lendo um texto de Isaías. E ele fala assim: como eu poderei entender se não há quem me ensine? E então ele mandou parar o carro, Filipe subiu na carruagem, e então Filipe foi mostrando os textos de Isaías e dizendo que aquela profecia que Isaías fazia era sobre Jesus. E de repente, depois de algum tempo, eles caminhando na carruagem, de repente, aquele eunuco, aquele mordomo, entendeu, teve a consciência de que Jesus era o Cristo e que ele precisava se arrepender dos seus pecados e que ele precisava entregar a sua vida a Cristo. E ele então olhou uma água, a Bíblia fala nesse texto que ele olhou uma água e disse: eis aqui a água, o que me impede de ser batizado? E Filipe fala para ele: é lícito se creres de todo coração. Eu vou ler esse texto aqui. E indo eles caminhando, versículo 36, chegaram ao pé de alguma água. E disse o eunuco: eis aqui água, que me impede que eu seja batizado? E disse-lhe Filipe: é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Senhor. E mandou parar o carro, e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Então a pessoa precisa ter consciência do ato que ela está fazendo. No momento que você resolve descer as águas do batismo, você está dizendo para Jesus que você vai servi-lo o resto da sua vida, que você está entregando toda a sua vida para Ele e que você vai amá-lo por toda a sua vida e por toda a eternidade. Vamos ao próximo slide. Simbolismos do batismo. O batismo ele tem alguns simbolismos na Bíblia. É importante nós entendermos esses simbolismos para compreender algumas coisas que são faladas. Primeiro simbolismo: o batismo simboliza o sepultamento do velho homem e o novo nascimento. Então, o primeiro simbolismo, deixa eu explicar para você, é simbolismo, é algo figurativo, é algo alegórico, certo? Não é real, físico, não é de fato, é apenas um simbolismo. O primeiro simbolismo do batismo é o sepultamento do velho homem e um novo nascimento. Romanos capítulo 6, anote se você puder, Romanos capítulo 6, versículo
2, assim, o versículo 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Olha o que Paulo está dizendo. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então, um dos simbolismos do batismo nas águas é a morte do velho homem. Quando você desce as águas, você está sepultando aquele velho homem, aquela antiga vida, aquela velha prática, e você, quando levanta da água, simboliza um novo nascimento, simboliza uma nova vida com Deus. De sorte, versículo 4, que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Assim andemos nós em novidade de vida, ou seja, é aquilo que nós falamos na aula passada, não existe evangelho sem transformação de vida. Não existe evangelho sem abandono das práticas pecaminosas. Não existe evangelho sem transformação, sem prática cristã. Entende? Novidade de vida. Você levantou do batismo, você é uma nova criatura. Agora você precisa andar como um novo homem, como uma nova mulher. Segundo o simbolismo do batismo, o batismo simboliza a entrada do cristão no corpo de Cristo. Como eu falei, é uma simbologia. Quando a pessoa se batiza, representa, simboliza que ela, a partir daquele momento, ela está entrando e fazendo parte do corpo de Cristo. Há um texto em Colossenses, capítulo 2, eu vou ler com você, Colossenses, capítulo 2, diz assim, versículo 10, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça, e todo principado e potestade, de todo principado e potestade, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo, que é feita no coração. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Ou seja, aqui está dizendo, todo o texto fala que nós, quando aceitamos a Cristo, quando passamos pelas águas do batismo, nós nos tornamos parte do corpo de Cristo. É um simbolismo. Ah, pastor, mas quer dizer que se uma pessoa ela não se batizar, ela corre o risco de não ser salva? Olha, para responder essa pergunta, nós temos o exemplo do ladrão que estava ao lado de Jesus na cruz. Ele não teve tempo de se batizar. Jesus não falou para ele assim, desce, se batiza e depois você vai ter um lugar no paraíso ao meu lado. Não, Jesus disse para ele, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Porém, quando você aceita Cristo, entrega a sua vida a Jesus, você se arrepende dos seus pecados, o batismo é apenas a confirmação pública, externa, da decisão que você tomou internamente. Ou seja, se há algo que impede você de se batizar, se há algo que está impedindo você de descer as águas do batismo, você precisa resolver essa situação. Porque algo que impede você de tomar a decisão de se batizar, essa mesma coisa pode impedir você de ser salvo. Entende? É muito simples. Então, a pessoa que entregou a vida a Cristo,
que se arrependeu dos seus pecados, que creu em Jesus, ela vai se batizar como um sinal, um símbolo de que ela agora é uma nova criatura. Em último lugar, e esse é o simbolismo que eu mais gosto, esse é o simbolismo que eu mais amo. O batismo simboliza o noivado de Cristo com a igreja. Eu acho que de todos esse é o símbolo que mais ajuda a entender o que é o batismo. Não sei se você já se fez essa pergunta, mas por que os casais não namoram e casam? Por que os casais ficam noivos? Por que existe o noivado? Não sei se você já se fez essa pergunta. De repente, um casal que estava namorando aparece com uma aliança no dedo, na mão direita, e fala: ficamos noivos. Fizemos uma cerimônia simples, né? Houve um pedido de casamento e agora estamos noivos. Aí eu te pergunto, mais uma vez, por que não namorar e depois casar? Por que o casal precisa noivar? A resposta é o seguinte: a palavra namoro significa conhecimento. Quando um casal começa essa fase de namoro, eles estão se conhecendo. Eles estão se conhecendo, um começa a frequentar a casa do outro. Eles começam agora a uma fase de conhecimento. Um começa a conhecer os defeitos do outro. Um começa a conhecer as qualidades do outro. Eles vão conversando, sabendo o que o outro pensa a respeito de tudo. De repente, eles tomam uma decisão de que querem viver a vida ao lado do outro. De que querem compartilhar a sua vida inteira ao lado do outro. E o que eles fazem? Eles noivam. O noivado é uma fase de preparação para o casamento. Ou seja, quando esse casal, eles noivam, eles estão dizendo para todo mundo que eles tomaram a decisão de casar, de que eles tomaram a decisão de viver a vida juntos, e de que a partir daquele momento eles vão se preparar para o casamento. Ou seja, eles vão ver onde que eles vão morar, se eles vão comprar uma casa, se eles vão financiar, se eles vão alugar, eles vão preparar os móveis, eles vão preparar o enxoval, eles vão preparar o casamento, a festa, fazer a lista de convidados, contratar o buffet. Então, a partir do noivado, começa uma preparação para o casamento. Da mesma forma, o batismo é o noivado da igreja com Cristo. Da mesma forma, a pessoa ela vai à igreja, ela aceita Jesus, ela vai lá na frente, levanta a mão, recebe a palavra, e ela agora começa um processo de namoro com o Evangelho. Ela vai namorando, ela vai vendo o que é servir a Deus, ela vai aprendendo a palavra, ela vai aprendendo que agora ela precisa abandonar a prática do pecado, as coisas erradas que ela fazia, ela não pode fazer mais. Ela tem que lutar contra ela mesma para viver uma vida em santidade. E de repente, ela fala assim: olha, mesmo sabendo de todas as nuances, os requisitos que precisa ter para servir a Deus, para ser salvo, eu decido me batizar. Eu decido ficar noivo de Cristo. E essa pessoa então desce as águas do batismo, e ela então agora vai esperar o dia do casamento, que é o dia que a igreja de Cristo for arrebatada. Não é à toa que a igreja de Jesus ela é chamada de noiva do Cordeiro. Ela é noiva, e o casamento será nas mansões celestiais. Em último lugar, nós vamos encerrar esse estudo. Vamos ao próximo slide. Nós vamos finalizar. O batismo não perde a validade. Existem alguns lugares, existem algumas denominações que dizem que você precisa, de tempos em tempos, batizar-se novamente, porque é como se o batismo perdesse a validade,
Ou é como se os seus pecados precisassem novamente ser sepultados? A verdade é, Efésios capítulo 4, versículo 3 em diante, fala assim: procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fosse chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Paulo está falando um só Senhor, uma só fé, um só Espírito, um só batismo. Um só batismo. O batismo, como eu falei, ele é uma representação pública. Você, no momento que aceitou Jesus, você, no momento que levantou a sua mão, você, no momento que tomou a decisão de descer as águas do batismo, você está demonstrando publicamente que você vai servir a Jesus o resto da sua vida, que você vai esperar o dia do casamento, que você vai viver em novidade de vida e abandonando a prática do pecado. E você não precisa se batizar de novo, você não precisa revalidar o seu batismo. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Ok? Que Deus te abençoe. Nós vamos encerrar e eu vou pedir para colocar o louvor de novo do Eu Nasci de Novo, diante do trono. Nós vamos, nesse momento, não sei se você já se batizou, se você já teve essa experiência maravilhosa que é a de descer as águas do batismo, mas eu espero que tenha tirado as suas dúvidas dessa aula. Eu espero que, se você ainda não tomou a decisão, que você tome a decisão de ficar noivo, de ficar noiva de Cristo, de demonstrar publicamente a decisão que você tomou de servir a Deus o resto da sua vida e de viver uma nova vida em Cristo, abandonando as velhas práticas e vivendo em novidade de vida. Vamos ao louvor na voz. A tua semelhança. Vou voltar ao coração dela. Meu passado, teu sangue apagou. Uma nova vida me entregou. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu creio, Pai, que talvez essa pessoa que estava indecisa, essa pessoa que ainda não tinha entendido o propósito do batismo, Senhor, que nessa tarde as suas dúvidas tenham sido sanadas, as suas dúvidas tenham sido saradas, e que ela possa tomar a decisão de descer as águas batismais, de mergulhar, Senhor, no sepultamento do velho homem, Senhor, e ressurgir para viver em novidade de vida. Em nome de Jesus, eu oro, abençoo a vida dessa pessoa para a glória do nome de Jesus. Deus te abençoe. Espero você aqui na semana que vem, na próxima aula, Práticas Cristãs, nós estamos estudando. Fique na paz do Senhor, um forte abraço, graça e paz.